Mesmo com o provável rebaixamento para a Série B do ano que vem, o Goiás iniciará a temporada com aproximadamente 120 milhões de reais em caixa. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre esses valores, a confirmação também desta notícia em relação, por exemplo, a como essa verba deveria ser destinada, ou para a conclusão das obras no estádio da Serrinha, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro em relação aos valores estipulados para a conclusão completa do estádio, a construção do novo tobogã, o aumento também, por exemplo, do espaço ali onde tem o espaço família, visitantes, estacionamentos, envelopamento em geral do estádio, quanto isto custaria, e olhando por um outro aspecto, a importância do Goiás também investir na parte do futebol, sabe? Será que essa quantia deveria ser colocada metade no futebol? Para um time, por exemplo, na Série B, o Goiás deu prejuízo, mesmo com uma folha salarial modesta na temporada de 2021, esse acordo com a Liga Forte Futebol, que também prevê já um adiantamento, então não adianta o Goiás ir e rasgar esse dinheiro totalmente na temporada que vem. Quero comentar o que eu penso a respeito aí desses números, como deveria ser investido, e o torcedor do Goiás que já há muitos anos vem cobrando um time melhor. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ative também as notificações e se inscreva em nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Para você começar a apostar com R$25 de graça é na Heróibet, casa de apostas esportivas que oferece para você ótimas cotações, como por exemplo teremos neste próximo final de semana as partidas do Campeonato Brasileiro. O Goiás joga segunda-feira diante do Cruzeiro, com a vitória do Verdão na Serrinha pagando 2,46 a cada real apostado, um empate a 3,52. Você encontra essas odds na Heróibet. No final de semana, ainda por exemplo no domingo, teremos Botafogo e Santos, com a vitória do Botafogo em casa pagando 1,77, Internacional e Bragantino com um empate a 3,57, além de São Paulo e Cuiabá, com a vitória do São Paulo em casa 1,78. Essas e todas as outras cotações no futebol brasileiro e internacional é com a Heróibet. Muito simples, só fazer o seu cadastro através do link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, chamar no Telegram reivindicando os seus R$25, ele já irá aparecer na sua conta todas as informações de como você pode fazer esse processo, vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta grana chegando nos cofres do Goiás para a temporada que vem. Já havia comentado a respeito desse assunto em outros vídeos, onde falei a seguinte opinião. Mesmo com o rebaixamento do Goiás muito próximo de acontecer para a temporada de 2024, eu não vejo esse cenário de cair para a Série B como nas outras ocasiões. É óbvio que no aspecto esportivo, moral, a paixão do torcedor é algo que, querendo ou não, fica uma relação estabelecida como desconfiança, né? Como a falta de investimento no futebol, a falta de perspectiva de grandes conquistas, isso com toda certeza faz parte. Mas aquele medo de falar, putz, o Goiás está caindo para uma Série B sem R$1 no bolso e vai quebrar em 2, 3 temporadas se não conseguir o acesso. O rebaixamento do Goiás nesse ano é completamente diferente das últimas temporadas, e olha que a gente não está nem falando ainda sobre a possibilidade da transformação do clube em uma SAF, o que na minha opinião deverá sim acontecer até a metade de 2025. Sobre valores, uma informação confirmada pelo senador Jorge Cajuru no seu programa chamado Jogo Duro da Bandeirantes de Goiás, um abraço aí para o Cajuru. Ele comentou o seguinte, que neste momento de eleições do Goiás, vários conselheiros estavam de olho nesta verba de aproximadamente 120 milhões de reais no Goiás Esporte Clube, que chegará, né, o Goiás que deixará esta verba para a próxima gestão no ano que vem. E que, segundo o Cajuru, o Goiás deveria ficar muito atento em relação a essa história, que vários conselheiros, segundo o Cajuru, quebrados, falidos financeiramente, estavam de olho para tentar tirar uma fatia do bolo desta quantia. Mas o foco aqui do vídeo não é para falar sobre eleições e tudo mais. Já gravei um vídeo nesta última terça-feira detalhadamente sobre o assunto, vou deixar para vocês na tela final. O mais importante do vídeo de agora é falar sobre estas quantias. E de fato o Goiás está sim recebendo uma verba muito importante por conta do fechamento com 20% dos direitos de transmissões do futebol brasileiro com a Liga Forte Futebol. Pelas próximas 50 temporadas, o Goiás não vendeu 100%, tá? Apenas uma parte disso
20% pelos próximos 50 anos e o Verdão ficando em caixa por esta negociação aproximadamente 152 milhões de reais. Então, o valor é até maior, tá, do que este falado pelo Jorge Cajuru, até mesmo porque o próprio Paulo Rogério Pinheiro, ele deu entrevista à rádio Band News de Goiânia, onde falou o seguinte: mesmo com o Goiás para o ano que vem, desconsiderando esta quantia da Liga Forte Futebol, o Goiás chegaria para a próxima temporada, ficando na Série A com todas as suas dívidas quitadas e aproximadamente 60 milhões de reais em caixa, isso desconsiderando esse valor da Liga Forte Futebol. Hoje o cenário não é, né? Não dá pra gente acreditar muito, aquela pequena esperança existe, mas olhando pelo lado racional, a tendência do Goiás jogar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e esses valores possivelmente diminuiriam ali para casa de 20 a 30 milhões de reais. Então, até mesmo esses valores passados aí pelo Cajuru, não vou falar que é mentira, mas a tendência é que eles sejam ainda maiores, tá? Porque o Goiás ele não tem nenhuma dívida de curto prazo. O Goiás ele tinha 11 milhões, aliás, 14 milhões para serem pagos nessa temporada de 2023 das dívidas de curto prazo. Houve a quitação de todas elas, né, mês a mês, e o restante que sobra, algo próximo de 40, 50 milhões de reais, se não me foge aqui a memória, são dívidas de longo prazo. Então o Goiás vai destinando mês a mês, ano a ano, para fazer este reajuste. Não é nada demais, é óbvio que para a gente, cidadãos, aí, 50 milhões é uma dívida que possivelmente nenhuma geração inteira paga, mas para clubes como o Goiás, enfim, de futebol, clubes que não estejam em uma Série D, uma segunda divisão do estadual, são valores tranquilos de serem quitados. Então, para o ano que vem, eu vejo sim um cenário bem positivo em relação a esses valores e até maior do que 120 milhões. Se a gente pegar aqui, o Goiás não tem basicamente nenhuma dívida mais de curto prazo e receberá da Liga Forte Futebol 152 milhões, mais uma sobra em relação a essas verbas, enfim, os valores destinados à premiação dessa Série A, vamos colocar aí com o rebaixamento uns 20, 25 milhões de reais. Já sobe mais ou menos para uns 175 milhões. Mais um fechamento de um patrocinador master, que segundo informações do Paulo Rogério também, já firmado para o ano que vem, independente se será a Série A ou Série B, que pode chegar até 25 milhões de reais. Então, se a gente considerar todas essas quantias, o Goiás já dá um pontapé na temporada de 2024, olhando pelo cenário otimista, com quase 200 milhões de reais garantidos para toda a temporada. Então é sim uma quantia estratosférica. Igual eu falei, não estou querendo dizer que esta informação está errada, mas que 120 milhões eu diria que é quase que o mínimo que o Goiás irá iniciar por conta deste fechamento com a Liga Forte Futebol, sem considerar também as outras quantias, como por exemplo premiação, venda de jogadores, o pagamento também da Rede Globo em relação aos direitos de transmissões desta atual disputa da Série A, e este acordo com o patrocínio master maior, o maior da história do futebol do Centro-Oeste para o ano que vem, independente da divisão. Pode deixar a sua opinião em relação a esses valores, daqui a pouco volto para falar sobre como eu distribuiria essa tem outro aspecto importante em relação às obras da Serrinha, né? Muita gente fica nessa dúvida, e aí, investe na Serrinha, termina ela de vez, ou na contratação de jogadores, né? Um elenco mais forte, visando, por exemplo, a Série B do ano que vem, ou quando voltar para a Série A, um time mais qualificado, tentar beliscar um título como, por exemplo, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. É sim um aspecto interessante da gente se pensar no longo prazo. Em relação, por exemplo, aos valores, que segundo Paulo Rogério Pinheiro, em uma entrevista ainda em abril dessa temporada de 2023, como o Goiás deveria fazer um outro tobogã um pouco mais distante, a tendência destinada à torcida visitante, acho que isso ainda não vai acontecer desta forma, né, de ser destinado à torcida de fora, mas enfim, segundo Paulo Rogério Pinheiro, esses valores ficariam próximos da casa de 200 milhões de reais. Então a gente estaria falando de quase o que o Goiás terá pela frente no ano que vem. O que eu acharia também uma maluquice, né? Não adianta você pegar todo o dinheiro que tem na temporada e apenas, entre aspas, terminar o seu estádio, apesar que, obviamente, com a conclusão de uma arena ali de aproximadamente 25, 27 mil torcedores, o Goiás aumentaria a sua receita jogando dentro do seu estádio, com sócios torcedores, bilheteria, venda de camisas, produtos, enfim, e a possibilidade, obviamente, do aumento da valorização da marca. Porém, segundo o próprio Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás não irá mais tirar dinheiro do futebol para investir
dentro do estádio da Serrinha, algo que já aconteceu, por exemplo, lá na construção, né, em 94, o término das obras, também como aconteceu por último em 2019 com um novo tobogã e tudo mais. Então, segundo Paulo Rogério, essa grana não seria, entre aspas, desviada do futebol para a conclusão da Serrinha, porque para o estádio o foco do Goiás é sim fechar os name rights, que aí sim você consegue quitar todas estas obras sem gastar nenhum real e já tendo esse patrocinador, possivelmente bancando isso, estampando a sua marca por 25, 30 até 50 anos no estádio da Serrinha. Então a intenção do Goiás é essa, que eu acho totalmente certo. A questão que também é uma quantia muito grande. Vamos partir desse valor de 120 milhões de reais. Tem um outro aspecto. O Goiás, que como já está recebendo esse adiantamento de 20%, é óbvio que nenhum clube do Brasil faz isso, eu acho que quase ninguém faz isso de pensar no longo prazo, né? Infelizmente os dados aqui no Brasil, que obviamente tem todas as questões financeiras, mas muito por falta de conhecimento também, de estudo, de inicial, né? Aquela coisa básica de você poupar um pouco hoje para depois ter essa quantia lá na frente. Basicamente quase nenhum clube no Brasil pensa nisso, mas eu olhando aqui da forma que eu costumo lidar com as minhas finanças, vamos partir desse valor de 120 milhões de reais, eu deixaria basicamente destinado da seguinte maneira, já que o Paulo Rogério falou que esta grana será destinada para a próxima gestão, eu faria algo mais ou menos como isso. Uns 30 milhões de reais eu deixaria para investimentos dentro do elenco do Goiás, pode ser em 2024 em uma Série B, isso que eu estou considerando um cenário de Série B, tá? Para um elenco ali mais modesto, 30 milhões de reais e uns 40 milhões investidos, né, para você deixar ali de rentabilidade e até mesmo corrigindo o valor da inflação, já que, igual eu falei, o Goiás negociou, pode não parecer muito agora, porque a gente está em 2023, mas de 2025 até 2075, o Goiás ele não terá 20% dos valores dos direitos de transmissão. Então é importante você ter essa correção de uma quantia e obviamente uma reserva financeira que não faz mal a ninguém. Deste restante, vamos colocar aí 30 milhões em um elenco, 40 milhões em uma reserva, 70 milhões. Sobraria ainda 50 milhões. Eu tentaria pegar esta quantia e dar mais um avanço nas obras do estádio da Serrinha. Desta forma, quando chegasse um name rights, ele poderia completar o estádio e, se os valores fossem menores, porque, por exemplo, hoje o Goiás trabalha com essa possibilidade dos name rights, considerando que essa empresa vai chegar, investir esses 200 milhões e comprar, né, os name rights por 20 a 30 temporadas. Eu pensaria em dar mais um pontapé nessas obras e, quando chegasse esses name rights, ele finalizaria a obra e pagaria um valor anual para o Goiás também, como por exemplo, existem acordos aí com a Allianz no Palmeiras, a Neoquímica também com o Corinthians. Eu pensaria dessa forma, quitaria um pouco agora, já aumentando mais do estádio da Serrinha, e quando chegasse esses name rights, finalizaria completo e também essa possibilidade de um pagamento anual pelo fechamento do acordo da venda dos direitos de nome do seu estádio da Serrinha. Então eu trabalharia mais ou menos com essa possibilidade. Se ficasse na Série A, aí eu tentaria um investimento maior para o ano que vem, mas essa coisa de gastar totalmente com o elenco ou totalmente com o estádio, eu sou radicalmente contra, porque beleza, o estádio pelo menos ele fica ali para sempre, mas contratações em um clube que ainda não é profissional, igual o Goiás, pode chegar um louco e contratar vários jogadores, né, que a gente já está acostumado a ver aqui em Goiânia. Enfim, pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, essa importância do Goiás saber trabalhar com esse momento de mudança, né, já que o mercado, querendo ou não, no Brasil vai inflamar. Então eu acho importante também você saber lidar muito bem com esta grana que está chegando, não fazer nenhum tipo de loucura e que, se for para torrar tudo, né, e o Goiás ficar totalmente de dívida de novo, aí investe na Serrinha, que pelo menos aquilo ali ninguém vai tomar, né? Mas enfim, espero que o Goiás tenha um pensamento um pouco mais racional, um pouco mais inteligente do que isso. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto e como investiria parte dessa grana. Igual eu falei, a tendência é que pode chegar até uns 180 milhões de reais já garantidos para o Goiás no ano que vem, considerando aí patrocinador, direito de transmissão, quitação de dívidas e tudo mais. Eu colocaria quase uns 200 milhões de reais tranquilamente para o ano que vem, mas partindo por esses números, segundo o Cajuru, de 120 milhões de reais, eu destinaria desta maneira. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, além da HeróiBet, casa de apostas esportivas, que te dá R$25 de bônus no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!